diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Um evento da história recente que eu trouxe para que nós pudéssemos nos relembrar, apesar de eu acreditar que muitos de nós ainda não tenhamos nos esquecido desse evento. Mas é interessante que um jogador chamado Lionel Messi, um jogador de altíssima performance, jogador de grandes times de futebol do mundo, ele que tinha muitas taças e muitas vitórias, ele participou de 5 Copas do Mundo diferentes. Das 5 Copas do Mundo que ele participou, o Lionel Messi ele perdeu 4 e ganhou 1. É interessante que nos times que ele jogava, ele sempre tinha muito êxito e alcançava muitas vitórias. Ele levantava a taça, isso era comum para ele, mas a taça do mundo não acontecia. Mas no ano de 2022, que é um ano muito recente, e é uma história muito recente, algo seria diferente. Ele entrou em campo com brilho nos olhos, em todos os jogos, porque não só ele, mas o seu time queriam trazer a taça para casa. É interessante que num dos jogos mais difíceis, e eu tive a oportunidade de assistir, num dos jogos mais difíceis de toda a Copa do Mundo, um gol atrás do outro, né? Coisa linda de se ver. Lionel Messi e toda a seleção da Argentina conseguiram, depois de muita dificuldade, sair com a vitória de dentro de campo. De 5 Copas, ele venceu 1. Foram quase 16 anos tentando, se eu não me engano. Quase 16 anos. É interessante que no ano de 2002, a seleção da Argentina contratou uma senhora chamada Antônia Farias. E essa senhora foi contratada para ser a cozinheira deles. Ela foi contratada para ser a pessoa que alimentaria os jogadores de futebol. E quando a seleção da Argentina estava ali pela 3ª vez levantando a taça Jules Rimet e o Messi estava levantando pela 1ª vez, ele sai andando pelo campo, eu não sei se ele estava indo embora, se ele estava indo continuar a comemorar. Um vídeo de 26 segundos, depois você pode pesquisar em casa, porque como a gente está no YouTube, a gente não pode transmitir, senão o canal pode cair. Mas depois você pode procurar na sua casa, um vídeo de 26 segundos tomou conta do mundo todo. Porque a Antônia Farias chega nas costas do Messi ali, toca nas costas dele, quando ele vê ele abre um olhão desse tamanho assim, ó. Alguns canais de notícia começaram até a dizer que era a mãe dele, mas não, ela era a pessoa que cuidava da alimentação deles. E quando ela toca nas costas dele, ele abre um olhão desse tamanho, uma boca maior ainda, corre, abraça ela como um filho abraça sua mãe mesmo, sabe, depois de ficar muitos anos sem ver, e ele agarra ela ali num abraço tão apertado, que até eu me senti afagado daqui. E eu olhei para aquilo e eu falei, nossa, que lindo, e aquilo me chamou muita atenção. E quando eu estava preparando o sermão para vocês, eu comecei a pensar no que Paulo queria dizer em ser mais que vencedor. Eu que fui desbravador durante toda a minha vida, e você que está em casa não sabe o que é desbravador, pesquisa na internet. Se você tem crianças de 10 a 15 anos, procure um clube de desbravador, não tem experiência mais fantástica para elas. E eu, como fui desbravador a minha vida toda, e quando a gente vai para um acampamento de desbravadores, a gente vai lá para vencer, ninguém vai lá para perder, a gente vai lá para voltar com ouro para casa. E virava mexia quando eu ia almoçar, muitas vezes a cozinheira era minha mãe, nas outras vezes não. Mas a gente pegava um carinho tão grande pela cozinheira, por quê? Porque ela estava sempre ali dando conselho, dando força, falando, vai lá, faz a especialidade, você vai conseguir. De vez em quando a gente tinha que ralar no barro, mas a gente sabia que na hora da janta, na hora do almoço, ia estar alguém lá para poder jogar a gente para cima, além de dar comida, também dar motivação. Eu fico pensando que de 2002 até 2022, aquela mulher viu muitas Copas, onde o time da Argentina, a seleção da Argentina voltou para casa sem a vitória. E eu imagino que muitas vezes ela colocou a mão no ombro daqueles meninos e disse assim, na próxima você consegue. Fica tranquilo porque você vai vencer. Fica tranquilo porque a vitória é garantida. A gente vai chegar lá cedo ou tarde. E assim, para quem gosta de futebol, sabe que o Lionel Messi ele já está encerrando praticamente a carreira dele, porque ele já está com 35 anos de idade. É óbvio que ele está muito além da média dos jogadores que estão lado a lado com ele, mas é possível que ele não vá mais muito mais que 5 ou 6 anos, principalmente nesse nível de performance. E talvez, eu imagino que agora nessa Copa ela tenha sentado com ele e falado, Messi, eu ainda acredito em você. Eu ainda sei que você vai vencer. Só aquele abraço disse tanta coisa para mim.
Mas tanta coisa para mim que eu talvez não teria tempo para dizer a vocês tudo que eu imaginei quando eu vi aquele abraço. E eu comecei a pensar que Paulo, quando ele fala que a gente é mais que vencedor por meio daquele que nos amou, ele não está dizendo para você e para mim que a gente vai vencer todas as batalhas da nossa vida. Muito pelo contrário, ele está dizendo para mim e para você que toda vez que a gente cair, a gente vai ter um braço estendido para nos levantar. Que toda vez que a gente fracassar, a gente vai ter uma mão no ombro dizendo para a gente: eu ainda acredito em você. O mundo pode ter desistido de você, tua esposa pode ter desistido de você, teu marido pode ter desistido de você, teus filhos podem ter desistido de você, a tua casa pode estar ruim, o teu emprego pode estar perdido, a tua saúde pode estar péssima, mas acredite, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou abandonar você nem um segundo, e eu morreria por você quantas vezes forem necessárias. Uma vez perguntado a um homem que se diz Jesus Cristo, um apresentador de televisão perguntou e disse: você morreria pela humanidade? Ele falou: já morri uma vez. Ali já disse para mim que ele não era Jesus Cristo e que ele provavelmente vive um problema psicológico ou psiquiátrico grave. Porque Jesus morre por você toda vez em que você se arrepende e pede perdão dos seus pecados. Jesus se coloca na cruz de novo para que você possa ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é mais do que levantar uma taça. Ser mais que vencedor é ter certeza de que mesmo que a taça não tenha chegado, aquele que é dono da taça ainda acredita que você vai vencer. Aquele que é dono da taça ainda está te esperando de braços abertos lá no céu, para ele poder te abraçar. E eu imagino que naquele dia Jesus vai abraçar muito, sabe? Quando a gente chegar no céu e a gente for glorificado de fato, Jesus vai abraçar muito. E toda vez que ele abraçar, uma história nova vai se contar. Vai se contar a história de alguém que teve que perder parente, que teve que perder amigos por causa de Jesus, de alguém que teve que perder um monte de coisa para poder seguir a Jesus, mas que não abandonou, foi até o fim. E é mais que vencedor. Por quê? Ser mais que vencedor é ser amado. E Paulo termina deixando muito claro para a gente, no verso 38 e 39, eu leio esses versos para a gente refletir e encerrar. Ele diz o seguinte: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.